Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que, nesse caso aqui, a gente pode usar uma ilustração do esporte para poder entender o que está acontecendo, o que está em jogo aí. Isso porque, a gente sabe que existem vários tipos de disputas e várias estratégias de como você pode vencer uma disputa, Você tem uma disputa econômica, você tem uma disputa entre nações, você tem uma disputa de uma competição esportiva, você pode ter uma disputa ali uma disputa de fama, de reputação, você pode ter uma disputa entre bandas, uma querendo ser mais vigorosa que a outra, você pode ter uma disputa intelectual, você pode ter uma disputa ali de argumentação. Cada disputa dessa tem uma técnica, porém, existe algo que é comum, que existe uma interseção entre esses vários tipos de disputas. Como o esporte, principalmente futebol, aqui no Brasil é um esporte muito popular, quase que se confunde com a nossa própria identidade, apesar de que a última Copa não foi tão celebrada assim como geralmente acontece, cumprindo até uma profecia antiga do Enéas, Carneiro, que falava que quando o brasileiro desse mais atenção ao que está acontecendo no país do que ao futebol, as coisas iriam mudar. Por esse sentido, parece que alguma coisa está mudando, Pelo menos, acho que você deve ter percebido também que a última Copa do Mundo não teve essa repercussão toda. Porém, eu gostaria de convidar você a uma reflexão. Eu vou usar um exemplo do futebol para ver se fica mais simples para você entender. Nós vamos falar de questões de estratégia bélica, que a gente já tratou várias vezes aqui no canal do Daniel Lopes, mas eu vou usar essa metáfora ou essa comparação com o futebol para simplificar, tá? Antes disso, gostaria de convidar você para vir participar conosco do treinamento Manual de Sobrevivência 2023, que cada vez mais se torna necessário, conforme as coisas vão ficando estranhas e incertas. Por isso, o primeiro link aqui embaixo, você está convidado a estar conosco. A gente tem 3 grandes blocos de estudo. O primeiro grande bloco é o bloco de estudos assim das disputas de poder, tanto aqui quanto no mundo afora. Segundo grande bloco, a questão do cenário espiritual, do final dos tempos e como isso influencia o que a gente está vivendo hoje. E o terceiro grande bloco vai tratar da questão da educação financeira, tá? Como você deve se preparar para esse cenário aí de incerteza que estamos vivendo, tá? Primeiro link aqui embaixo. No segundo link aqui embaixo, você tem acesso a alguns livros que eu trouxe para você, tá? O treinamento é uma coisa, livros é outra coisa, são coisas distintas, separei alguns livros aqui, de mindset, esse aqui de empreendedorismo. Esses 2 livros aqui com 70% de desconto, tá? Coisa de doido. Esse com 60% é o segundo link aqui embaixo. Para participar do curso, primeiro link embaixo. Para adquirir os livros, segundo link aqui embaixo, tá? Então vamos lá. Perdão. Na Copa de 2006 aconteceu um negócio muito categórico, assim, que eu já citei como exemplo aqui no canal Daniel Lopes, que foi aquela polêmica entre o Materazzi e o Zinedine Zidane, Houve uma discussão entre eles e um acabou ali tomando uma atitude ali, o jogador da França, e acabou sendo retirado do jogo. Mas ele só atuou porque ele entrou na pilha, Ele foi provocado, estava debaixo de uma provocação, E depois de muito tempo, o Materazzi revelou o que ele falou para o Zidane, que provocou o cara perdeu a cabeça e acabou dando uma cabeçada no peito do jogador italiano, Isso tudo na Copa de 2006. O Materazzi falou, por exemplo, que ele pediram para ele marcar o Zidane, E ele já tinha até tomado uma bronca, O Gattuso, que era outro jogador, pediu para ele marcar o Zidane. E o Gattuso tinha dado uma bronca nele, Falou, pô, você não tá marcando direito. E ele falou, cara, não quero levar outra bronca do Gattuso, vou marcar direitinho. Só que eles acabaram se encostando ali na área, quando
estavam ali no corre-corre e tal, e aí um começou a provocar o outro, e aí o jogador falou assim, né, o jogador francês, o Zidane, falou, não, fica tranquilo, quando terminar o jogo eu vou te dar minha camiseta de presente. Aí ele falou, não quero a camiseta não, prefiro sua irmã. Aí o cara não aguentou a provocação e deu uma cabeçada, né? O que acontece? O jogador francês entrou na pilha do jogador italiano e acabou tomando uma atitude ali errada, que prejudicou não só ele, porque ele foi retirado do jogo, mas prejudicou o time inteiro, porque o time ficou ali psicologicamente desestabilizado, tá? Então, na disputa do futebol, você tende a imaginar que vence quem faz gol, né? É simples assim. Se você consegue não levar gol e fazer gol no adversário, você vence. E muito mais do que isso, né? Envolve toda uma questão psicológica, envolve uma provocação, envolve outros níveis e técnicas de disputa ali que são muito sutis e que às vezes passam despercebidas. E a gente tem que lembrar também, né, que o esporte ele guarda uma grande semelhança com o meio bélico também, né? Os gregos, por exemplo, enquanto eles não estavam numa situação de conflito, eles faziam as Olimpíadas e os esportes para estarem sempre com um bom preparo físico e ali totalmente apostos para uma situação de ter que defender ali as suas cidades-estado, né, os seus territórios. Então, se a gente olha na história, né, o esporte é como se fosse uma simulação de uma disputa bélica, né? Então a gente guarda essa semelhança. O que está em jogo aqui então? O italiano ele levou o seu adversário a cometer um erro, certo? E dentro do universo bélico, a gente tem algumas figuras ali, algumas situações. Nós temos o agente provocador, que tenta levar o adversário a tomar uma atitude errada e assim prejudicar a sua própria imagem. E nós temos a operação de bandeira falsa, que é quando o cara se fantasia do adversário e faz uma coisa errada para que a responsabilidade seja colocada sobre o adversário, né? Ele tem um prejuízo à sua imagem ou ele tem um prejuízo de outra natureza, né? É claro que no caso de uma partida de futebol, é muito difícil você fazer uma espécie de operação de bandeira falsa, ou a gente poderia botar uma operação de uniforme falso, né? Nesse sentido, o jogador italiano, né, o Materazzi, ele teria que colocar uma camisa da seleção adversária, que nesse caso era a francesa, e fazer uma falta ali e tal para o time adversário ser prejudicado. No cenário do futebol isso é muito complicado de fazer, mas no cenário das disputas que acontecem no mundo não é tão difícil. E muitas pessoas erram no momento que eles tentam entender que ou acontece uma coisa ou a outra. Ou você tem uma operação ali de bandeira falsa ou você tem um agente provocador. Você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Geralmente, se a gente pensa em sequência cronológica ou num gradiente da estratégia, né? Primeiro eu tento isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. E quem estuda comigo lá no Manual de Sobrevivência 2023 sabe identificar isso tudo e se defender disso tudo, porque a gente entra em profundo nesse tipo de assunto. Em geral, se a gente pensa em sequência, primeiro vem a estratégia do agente provocador, né? É mais fácil você tentar provocar o seu adversário a tomar uma atitude errada, botar pilha nele, né? Falar coisas ali que deixam ele irritado e tirem dele a concentração daquilo que no meio bélico se chama de ciclo OODA, OODA, né? O que é o ciclo OODA? É observar, se orientar, decidir e agir. Quando o cara está irritado, quando o cara está nervoso, ele não consegue ter uma boa ambiência do seu redor, não consegue fazer uma boa observação, não consegue fazer ali não consegue, diante dessa observação eficiente, tomar boas atitudes, né? Então ele não consegue, a partir da observação, se orientar e a partir da orientação decidir e a partir da decisão agir. Não consegue, ele fica, né? E às vezes quando ele vai agir, ele age errado, faz uma atitude errada, acaba se prejudicando. Então, em geral, tenta-se primeiro a estratégia do agente provocador. Caso, geralmente, a estratégia do agente provocador não der certo, utiliza-se a estratégia da bandeira falsa, né? Você tenta levar o adversário a fazer uma coisa errada, mas se ele não cair na arapuca,
aí às vezes um grupo se fantasia do adversário para fazer uma coisa errada para que a má fama fique em cima dele, né? Talvez, se no caso do Zidane ali nós vimos a situação da provocação, que deu certo, né? Porque o Zidane acabou perdendo a cabeça e tomou uma atitude errada. Em outros casos que a gente vê ao nosso redor, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Então, exige de quem está num jogo de futebol, por exemplo, ficar muito atento a essas provocações para não tomar atitudes erradas e prejudicar a si mesmos e prejudicar o time todo, que foi exatamente o que aconteceu com a seleção da França em 2006, na Copa do Mundo de 2006, né? Então, fica essa reflexão aí. Espero que vocês tenham gostado aí dessa ideia, né? Envolve esporte, envolve teoria dos jogos, né? Envolve a questão estratégica, né? Tem um livro muito interessante aqui, A Arte da Estratégia, Teoria dos Jogos, como um guia para sucesso na vida e nos negócios, tá? Com descontão também na livraria que eu consegui para você, tá? Segundo o link aqui embaixo. Se você gosta desses assuntos, né? Venha estudar conosco no Manual de Sobrevivência 2023. A gente trata muito dessas questões bélicas e isso nos faz não apenas entender por que o mundo é como é e por que as coisas às vezes dão certo, às vezes dão muito errado, mas te ajuda a você se proteger também para não cair nessas muito elaboradas arapucas aí que são usadas, né, para tentar iludir as pessoas, ok? Forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas que tem que é bom. Primeiro link aqui embaixo, treinamento. Segundo link aqui embaixo, livros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Excelente semana para vocês. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E nos vemos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no canal Daniel Lopes. Valeu!